ainda tem uma opinião a dar, fica à vontade a dar, né? Mas vamos lá. Em relação a... Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Bom, essa semana eu quero encerrar os capítulos 2 e 3, né? Encerrar por vez para a gente... Na próxima segunda-feira, eu já vou iniciar a parte de funções trigonométricas, que é o capítulo 4. Então, meio que para não quebrar também, porque amanhã é feriado e uma turma vai ficar sem 2 aulas. Então, iniciar o conteúdo essa semana ainda vai ser ruim para eles. Então, para ser democrático com todo mundo, eu decidi colocar só para a próxima semana. Então, para melhorar também o entendimento de vocês. Então, galera, alguém tem alguma questão que queira pedir ou dúvidas sobre conteúdo? Como é que tá os estudos de vocês? Estão fazendo as tarefas? Estão fazendo as questões? Acho que na turma remota é difícil. Tá mais para monólogo isso aqui, que da turma é bem calado. Peguem o livro de vocês. Peguem o livro de vocês. Nessa aula agora, a primeira aula, eu vou fazer umas questões do capítulo 2, tá bom? Na próxima aula eu vou escolher umas questões do capítulo 3 e outras eu vou passar para casa para a gente corrigir quarta-feira. São 2 aulas hoje e uma na quarta-feira. Bom, jovens, bem aí no livro de vocês, tem nos testes, mais precisamente nos testes, tem muita questão interessante, né? Algumas a gente já fez, né? Olha só, eu vou pegar aqui da página 60. Página 60. Abra um livro de vocês aí na página 60. Questão... Vamos começar aqui com a questão 17. Questão 17. Olha aí, galera, a questão tá assim, ó. A figura da questão é essa. É uma circunferência trigonométrica, ok? Onde ele tem os eixos x e y, que na verdade na circunferência trigonométrica vocês sabem que são os eixos seno e cosseno. Aí é o seguinte, AB, o arco, ó, esse arco AB aqui, galera, ó, eu vou destacar ele para vocês, ó, esse arco aqui, ó, em azul, ele tem uma medida alfa. A questão diz que ele tem uma medida alfa, o arco AB. Pois bem,
Ele quer saber quanto é que vale esse segmento PM bem aqui, ó. Esse segmento PM, ó, que eu vou destacar aqui em vermelho. Ó. A questão quer saber quanto é que ele vale, o segmento PM. Ó. Quanto é que ele vale? E olhe para as alternativas que a função está, o resultado está em função de alfa. Então, jovens, alguém tem alguma ideia aí para dar sobre essa questão? Eu pensaria sobre semelhança e o seno de algum ângulo. Semelhança. Assim, eu vou precisar de novos pontos aqui para poder enxergar a semelhança. Por exemplo, eu vou chamar esse ponto bem aqui, ó, de C. Esse ponto de C. E esse ponto aqui, ó, de D. Observe que o triângulo... Quem são os triângulos que vocês enxergam como semelhantes aí? CMP e COD. Isso. Ó, CMP, por quê, professor? Ó, aqui é 90, porque é perpendicular. Aqui é 90, né? Que é o encontro dos eixos. E esse ângulo aqui, ó, é comum aos dois. Então, de cara, você já consegue visualizar que o triângulo COD é semelhante ao triângulo CMP. Pelo caso, ângulo-ângulo. Mas e aí? Quanto é que vale esse segmento OC? Quanto é que ele vale, OC? Um. 1, né? E o OD, ele vale quanto? Um. Opa! Melhor do que semelhança. Esse triângulo OCD, ele é isósceles. Então, esse ângulo bem aqui, C, o ângulo C, ele vai valer quanto? 45 graus. Ó, 45 graus. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o segmento CM, ele é igual ao segmento MP, que é o que eu quero. Então, ao querer encontrar o valor de MP, basta encontrar CM, esse segmento aqui, ó. Mas a pergunta é, como é que eu vou calcular ele? Ele não é a metade? M é a metade, exato. É? Não. A questão não fala que M é ponto médio, não. Troquei, só por causa que a M não é necessariamente ponto médio. Não. Se fosse, aí seria um meio. Aí a resposta seria um meio. E aí? Galera, é possível. Vocês sabem determinar o valor desse segmento OM bem aqui? Tá, 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 tá. Esse eixo X aqui é eixo de quem na trigonometria? Os cossenos. Dos cossenos. Olha aí, galera. O arco AB, o ponto B, a imagem do ponto B, a abscissa dele é M. Então, OM, por definição, é quem? Cosseno de alfa, ó, do ângulo alfa, que é o arco. Não é não? Então, pronto. Então, esse pedaço aqui é tudo que é 1 menos cosseno alfa. Então, CM, que é igual a MP, que é igual a 1 menos cosseno de alfa. Resposta da questão 17, letra B de bola. Só isso. É simplesmente enxergar a definição. Você tem que saber, ó, uma habilidade, você tem que saber olhar para a circunferência trigonométrica e enxergar a abscissa e a ordenada como cosseno e seno do arco em questão. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não, né? Só fiquei meio confuso na parte do que você conseguiu determinar que ele era cosseno de alfa. Pois é só lembrar, ó, porque se você conectar aqui, ó, esse ângulo aqui é alfa, né? Porque é o ângulo central. Então, a abscissa daquele ponto vai gerar o cosseno, vai bater bem no cosseno do ângulo alfa. Se quiser tirar print aí dessa questão. H.
Ó, uma outra questão interessante é a questão 16. A 16. Olha só. Ele diz que S é igual a uma expressãozinha aí, ó, que eu vou ter que escrever aqui de qualquer forma. Deixa eu ver aqui. Parêntese. Expressão. Ó, π sobre 2, π sobre 4, ou sobre 6, π sobre 18, π sobre 54 e assim por diante. Ó, isso aqui é o valor, isso aqui é uma expressão S, ok? É uma soma infinita. E ele diz que ele quer saber quanto é que vale o cosseno dessa expressão S. Que vale o cosseno de S. É isso que ele quer. E aí, alguém tem alguma ideia para essa questão? Como é que se pode... Primeiramente, é óbvio que eu não vou jogar essa expressão S do jeito que ela está aí, que é o cosseno dela. Eu preciso mais resumido, um valorzinho mais resumido. É possível executar essa soma bem aí, que está dentro desses colchetes? Seria a ideia de, como você falou, soma infinita, não? De quem? Soma infinita de quem mesmo? Do cosseno progressão. Isso daí, primeiramente, é uma progressão aritmética ou é uma progressão geométrica, essa sequência? Geométrica, está multiplicando. Geométrica, porque você percebe que de um termo para outro é um quociente. Ó. Por exemplo, de π sobre 2 para... Opa! De π sobre 2 para π sobre 6, eu multiplico por quanto? 1 sobre 3. De π sobre 6 para π sobre 18, eu multiplico por 1 sobre 3. De π sobre 18 para π sobre 54, eu multiplico por 1 sobre 3. Ou seja, você percebe que os termos vão aumentando em produto, né? No caso, um termo sempre é o anterior multiplicado por uma razão constante. E essa razão, no caso aqui, ó, é π... no caso é 1/3, né? Nem π, é 1/3. Então, galera, aqui no caso nós estamos trabalhando com uma PG infinita. E lá no comecinho do ano, eu mostrei para vocês que em uma PG infinita, se a razão estiver entre 0 e 1, né, o módulo dela estiver entre 0 e 1, então ela admite soma infinita. Pergunta, a razão aqui está entre 0 e 1? Está. Então, ele admite soma infinita. Aí, como é mesmo que se faz a soma infinita dos termos de uma PG? É o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Ou seja, nesse caso vai ser π sobre 2 sobre 1 menos π, 1 menos 1/3. Que é igual a π sobre 2. Opa, aqui ficou feio. Aqui vai ficar π sobre 2 sobre 1 menos 1/3 é 2/3. Aí, quando eu pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar... vai ficar quanto? Sobre 4. Ó, conserva a primeira, que é π sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 2. Ou seja, o que eu quero dizer no final de tudo? Ó? Que esse S aí que ele está querendo, que é essa soma infinita, vai ser 3π sobre 4. Ó. Ou seja, essa soma toda converge para 3π sobre 4. Então, agora é muito mais fácil calcular o cosseno de S. Ah, professor, mas eu ainda tenho dificuldade em radiano. Não sei quem é o cosseno de 3π sobre 4. Então, transforma para grau.
Ó, 180, que é o π dividido por 4, 100, dá 45. 45 vezes 3, ou seja, o cosseno de 3π sobre 4 é a mesma coisa que o cosseno de 135 graus. É a mesma coisa. Ou seja, primeiro de tudo, 135 graus está em que quadrante? Segundo, Positivo ou negativo? negativo. Quem é o simétrico de 135? 45. 45. Pronto. Então, menos o cosseno de 45. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2. 2. Então, a resposta final aqui ó, é menos raiz de 2 sobre 2. Resposta correta, letra B de bola novamente. B de bola novamente. É 1/3, Felipe. 1/3. Tá bom? Você percebe aí que só os denominadores estão aumentando. O numerador continua o mesmo. Então, o numerador é 1, né? Já que continua o mesmo. E os denominadores aumentam na razão 3, ó. 2, 6, 18, 54. Beleza. Turma, tem uma outra questão aqui, que é a questão 20. 20. Alguém tira print aí dessa questão aqui, a 16? Vamos lá. Vocês tentem fazer a questão 20 aí individualmente. E me digam aí, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês. Coloquem a resposta de vocês, a alternativa, aí no chat da reunião, tá bom? Tentem fazer, galera. Participação de vocês agora.
E aí? Não acho que eu vá conseguir fazer a questão. Aí, André, né? Ninguém conseguiu responder essa questão. Ó, seguinte. Dessa relação aqui, é possível tirar alguma coisa, ó, dessa relaçãozinha bem que ele deu. O que eu posso fazer com essa relação para melhorar ela? 2 seno de θ, o dobro do ângulo do seno de um ângulo θ é igual ao triplo da tangente ao quadrado. O que eu posso fazer aqui para melhorar a visualização? Dá para substituir alguma coisa aqui? TG ao quadrado igual a secante ao quadrado mais 1. Isso vai me complicar um pouquinho, não vai não? Pode fazer isso? Pode, mas tem uma melhor relação para a tangente aí. Ó, 2 vezes. Isso, ó, 2 vezes o seno de θ vai ser igual a 3 vezes a tangente ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aí, olha só, como aqui está seno ao quadrado, ó, seno ao quadrado aqui está seno, eu posso cancelar, ó, esse seno de θ, o quadrado aqui cancela, vai ficar só 1, entendeu? Seno de θ só no caso, elevado a 1. E esse cosseno ao quadrado vai para a esquerda multiplicando, ó. Vamos ter 2 vezes cosseno ao quadrado de θ é igual a 3 vezes seno de θ. Ou seja, cosseno ao quadrado de θ, se eu isolar ele, é 3 sobre 2, ó, 3 vezes seno de θ sobre 2. Pronto. Aí você tem uma relação entre seno e cosseno. Existe outra pré-definida? Relação fundamental. Ó, ótimo, relação fundamental, ó. Então, se eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Eu posso substituir onde tem cosseno ao quadrado, ó, por isso aqui já. Ou seja, vai ficar seno ao quadrado de θ mais 3 vezes seno de θ, 3 vezes seno de θ, sobre 2, igual a 1. Para me livrar do denominador, vou multiplicar todo mundo por 2. Ó. Multiplico logo todo mundo por 2. Eu vou obter o quê? Seno, 2 vezes seno ao quadrado de θ, mais 3 seno θ, e seria igual a 2, não é? Só que eu passo 2 para a esquerda, ó, vai ficar menos 2, igual a 0. Porque você pode observar que isso aqui é uma equação de segundo grau. Ah, professor, a visualização é muito difícil. Então substitui, ó. Onde tem y, onde tem seno de θ, eu vou substituir por y. Olha aí como a visualização vai ficar bem melhor. Como é que vai ficar aqui, ó? 2y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a 0. Aí é só fazer um báscarazinho aqui, ó. Delta vai ser b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 4 dá 16, ó, vai ficar mais 16. Ou seja, é 25. Ou seja, o y vai ser menos b, menos 3,
mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2a, que é 4. Ou seja, ou y é igual a menos 3 menos 5 é menos 8. Menos 8 sobre 4 a menos 2. Ou y é igual a menos 3 mais 5 é 2 positivo. 2 sobre 4 é 1 meio. Queridos, os dois resultados são aceitos? Não, o menos 2 não pode ser aceito por dois motivos. Ele é maior que 1 e é negativo e ele está no primeiro quadrante. Menor que menos 1, no caso, né? Exato. O André deu dois motivos aí para a gente não usar o menos 2. Primeiro, que ele está fora do intervalo menos 1, 1, que é onde o seno pode estar, né? Porque y é seno. Segundo, porque ele é negativo. E o seno aqui que a questão falou está no primeiro quadrante. Ó. Então, galera, ó, finalmente a gente descobriu que seno de θ é o meio. E maravilha, eu nem preciso jogar de novo na relação fundamental. Qual é o arco cujo seno é um meio no primeiro quadrante? 30 graus. 30 graus. Pronto, então quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Pronto, qual é o gabarito? Letra B. B de bola. Viu aí? É difícil? Não, eu que comecei indo pelo caminho errado e acabei encontrando outra relação. Esse tipo de questão aqui é manjada aqui no capítulo 2. Vocês veem que esse tipo de questão ela se repete muito. Ele te dá uma relação, você acaba uma relação entre seno e cosseno, e você já tem uma pré-definida, que é a relação fundamental, e consegue descobrir o seno e o cosseno. Consequentemente, você consegue descobrir todas as outras. Tangente, cotangente, secante, cossecante. Perfeito? Tirem print aí dessa questão, se alguém queira. Bom, outra questão aí muito interessante é a questão 22. A questão 22, você tem duas formas de fazer ela. Duas formas. A primeira forma é bem extensa, certo? Eu vou dar até créditos aqui para uma aluna, a Gisela. Ela me apresentou uma outra solução bem mais curta, certo? Ela veio falar comigo uma vez no chat, ela perguntou para fazer essa questão. Eu mostrei para ela de uma forma bem longa, ela veio e fez de uma forma bem mais curta. Que é o seguinte, ó, a questão dá essa relação aqui, ó. Ela diz que a tangente de um arco qualquer x igual a 2ab sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Ó, a expressão dada pela questão é essa. Ele quer saber, ó, sendo que x é um arco do primeiro quadrante, ó. 0 graus, menor que x, menor que 90 graus. X é um arco do primeiro quadrante. Ele quer saber quanto é que vale o seno de x. Quanto é que vale o seno de x. É isso que a questão quer. Pois bem, professor, como é que são as soluções aí? Bom, a solução que eu propus era o seguinte. Dada a tangente, se você tem a tangente, é possível encontrar o seno e o cosseno. É só substituir na relação. O problema é que, como essa tangente dada por uma expressão meio complicadinha aqui, né? Vai ficar um cálculo muito extenso, muito extenso. É muito cálculo, mas a ideia é bem simples. Como é que é a ideia? Por exemplo, um exemplo paralelo. Ó. Esquece essa questão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo paralelo aqui. Ó. Se eu te disser que a tangente de um arco X, onde X pertence ao primeiro quadrante, a tangente é igual a 2, quanto é que vale o seno? Ou seja, é o mesmo problema dessa questão. Eu te dou a tangente e quero o seno. Como é que a gente faria? Quem é tangente, galera? Qual é a melhor substituição para tangente? Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno... Seno sobre cosseno é igual a 2. Ou seja, seno de x
é igual a 2 cosseno x. Aí aqui, galera, ó, encontrei uma relação pela questão entre seno e cosseno. Só que só com uma não dá. Eu preciso de outra. Existe outra pré-estabelecida? Fundamental. Ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí no seno ao quadrado eu substituo. Vai ficar 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, ó, você vai descobrir que cosseno ao quadrado de x é igual a 1/5. Ou seja, cosseno de x é mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Só que como está no primeiro quadrante, ela é positiva. Aí você racionaliza e você vai descobrir que é raiz de 5 sobre 5. Aí substitui aqui e você descobre que o seno de x é 2 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, galera, nesse exemplo paralelo aqui, eu mostro para vocês que através da tangente é possível obter sim o seno. Fazendo isso nessa questão, você consegue resolvê-la tranquilamente. Só que, como eu falei, vai dar um cálculo grande e você vai ter que lembrar de produtos notáveis e fatoração para fazer ela. Mas, professor, então manda aí a solução fácil. Então, nossa colega Gisela, ela fez da seguinte forma. Vamos voltar lá para o triângulo retângulo. Já que o ângulo é agudo, ó, tá vendo? Ó, o ângulo aqui é agudo, ó. A questão disso, ó. Opa, tá aqui, tá assim. O ângulo é agudo. Então, existe um triângulo retângulo que tenha o ângulo x, ó. Tenha um ângulo x. Galerinha, lá no nono ano, que vocês estudaram no nono ano, a tangente, como é que ela é encontrada no triângulo retângulo? Qual é a razão que define a tangente no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Exato. Observe que a questão deu uma razão. Não deu uma razão? Então, esse numerador aqui eu vou considerar como cateto oposto, ou seja, aqui, ó, 2AB. E esse cateto adjacente eu vou considerar como denominador, A ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu aplicar a relação da tangente de x, eu não vou encontrar essa relação dada pela questão? Vai ser? Vai. Bom, o que seria o seno desse ângulo x? Cateto oposto sobre hipotenusa. Só que ainda falta encontrar a hipotenusa. Como é que eu encontraria a hipotenusa de um triângulo retângulo se eu já tenho os dois catetos? Exatamente, olha aí, ó. Por Pitágoras, E ainda vai cancelar o quadrado de 2AB. ó, eu vou chamar aqui de y, tá bom? Então, y ao quadrado é igual a 2ab ao quadrado, que é 4a ao quadrado b ao quadrado. Aí, a ao quadrado menos b ao quadrado, galera, ó, vou fazer bem aqui no cantinho, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui, ó, é quadrado do primeiro, ou seja, a quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2a ao quadrado, b ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é b à quarta. Olha aí, ó. Então, ó, vai ficar a quarta menos 2a ao quadrado, b ao quadrado, mais b à quarta. Dá para fazer alguma operação aqui? Subtrai. Dá para subtrair aqui, né? Ó, vai ficar a quarta, 4a ao quadrado, b ao quadrado, menos 2a ao quadrado, b ao quadrado, ó, vai ficar mais 2... Opa, aqui é quarta. A ao quadrado, b ao quadrado, mais o b à quarta. Ei, isso aqui dá para fatorar, não dá não? Isso aqui não é um trinômio do quadrado perfeito? Que só seria, ó, se eu colocasse bem aqui, ó, quem seria a ao quadrado mais b ao quadrado? Seria a mesma coisa de cima, só trocando o sinal, ó. A à quarta mais 2a ao quadrado, b ao quadrado, mais b à quarta. Ou seja, se eu fatorar isso aqui, ó, y ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Cancela, aplica a raiz quadrada dos dois lados. Então, y é igual a
A ao quadrado mais B ao quadrado. Vira aí como é bem simples. Então, ó, Y vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, agora é só ir para o finalmente. Finalmente, quem vai ser o seno de x? Quem é que vai ser o seno de x pela definição? Cateto oposto, Sobre hipotenusa. que é 2AB, sobre a hipotenusa, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha aí. Resposta, letra E. Aqui, galera, é um cálculo bem menor mesmo do que se a gente fizesse usando aquela solução anterior. Mas se você quiser tentar fazer por ela, fica à vontade, certo? Fica à vontade. Mas é muito boa essa solução apresentada aqui. Tudo bem? Beleza. Para a gente encerrar aqui, galera, essa primeira aula, eu vou colocar aqui para vocês. Estão 24 agora. A última aqui para a gente fazer. Questão 24. Tem minha aí. Ó, ele dá essa equação e essa. Bom, ele dá esse sistema. Ele quer saber quanto é que vale A vezes B. Ó. Ele quer isso. A vezes B. Ele quer isso aqui. Ó. Quanto é que vale A vezes B. Bom, aqui eu percebi que quando eu coloco esse sistema, o aluno ele quer determinar o valor de A, o valor de B e depois multiplicar, né? Só que aí a pessoa quando olha para esse sistema, ele quer somar, né? Porque vai cancelar o seno aqui, vai sobrar A cosseno igual a 2. Vai ficar uma coisa bem estranha para você determinar o A e o B. Bem estranho mesmo. Então, professor, como é que eu faço essa questão? Queridos, eu não quero A. Eu não quero saber quem é B. Eu não quero A e nem B. Eu não quero saber quem é o valor de cada um específico. Eu quero o produto deles. Ora, então faz o seguinte. Dá para encontrar o valor em função do seno e do cosseno só de A na primeira equação? Na primeira equaçãozinha aqui. É possível encontrar só o valor de A? Ó, isolo A. Se eu isolar o A aqui nessa primeira equação, ele vai ser igual a quanto? Seno de x sobre cosseno de x. O seno, ó, esse seno, ele viria somando, né? Ó, menos seno x ia ficar 1 mais seno x. E o cosseno vinha dividindo. Então, vai ficar 1 mais seno de x sobre cosseno de x, né não? Concorda? Concordo? E a de baixo, o B seria quem? Usando essa mesma ideia. 1 menos seno de x sobre cosseno de x. Seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, nos finalmente, quem seria A vezes B? Seria 1 mais seno de x sobre cosseno de x vezes 1 menos seno de x
sobre cosseno de x. Galerinha, 1 mais seno vezes 1 menos seno. Isso aqui vai ser o quê? Em cima. Lembra? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sobre cosseno ao quadrado. Eu já falei para vocês, eu posso substituir 1 menos seno ao quadrado pelo quê? Ó, seno ao quadrado, pela relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, galerinha, o cosseno ao quadrado eu posso isolar e ele vai ficar, ó, 1 menos seno ao quadrado de x. Ó. Então, onde tem 1 menos seno ao quadrado de x, eu posso substituir por cosseno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x, ó, todo número dividido por ele mesmo é 1. Ou seja, a resposta correta da questão, letra D de dado. 1. Ok? Tira print Eu aí. fiz de outra forma, mas eu entendi. Deu certo, Arthur? Deu sim, eu só multipliquei a primeira equação com a segunda, aí eu acabei que eu encontrei, mas eu fiz umas coisas meio loucas ali, então não tô certeza não. Vai na fé. Mas tudo bem, galera. Então, essa primeira aula foi isso. A segunda, aqui, galera, com essa aula eu encerro o capítulo 2, tá bom? Eu não vou trabalhar, não sei que alguém pergunte, mas eu não vou mais trabalhar a questão nem assunto dele. Nas nossas 2 próximas aulas eu vou fazer questões do capítulo 3, certo? E aí depois é função. Aqui eu não faço mais questões do capítulo 2, tá bom? Então, tira o print aí dessa questão. Tira o print aqui dessa questão. Então, jovens, por hoje é só. Fiquem com Deus. Grande abraço e até daqui a pouco, viu? Terceira hora a gente se encontra de novo. Valeu, professor. Até já. Até já.